Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com Café com Política, o podcast da JF TV. Eu sou a Maria Judite e vou estar com vocês neste primeiro episódio gravado aqui no novo estúdio da JF TV. Então, bora pegar a caneca e tomar um cafezinho com a gente enquanto a gente fala de política no município. O Café com Política de hoje é sobre o bullying e a justiça restaurativa como meio de solucionar conflitos. Para isso, os convidados são o vereador Nilton Militão, do PSD, que é também o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, e o advogado Luciano Franco, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Jovens da OAB, subseção de Juiz de Fora. Começando o nosso podcast, então, eu falo aqui com o vereador Nilton Militão, que é o autor da lei número 13.936 de 2009, é a lei do Março Laranja, que é o mês de prevenção e combate ao bullying escolar. Vereador, o senhor também é o autor de várias outras leis que defendem os direitos de estudantes, crianças e adolescentes na cidade. Explica pra gente, por favor, exatamente o que vem a ser o Março Laranja. Olá, Judite. Olá, telespectadores da JF TV e ouvintes do nosso podcast. Olá também o nosso amigo Dr. Luciano, lá da OAB, que está sempre conosco aí, nos ajudando aí com o Poder Legislativo a estar trabalhando em prol da população de fora. Por que Março Laranja, Judite? É proposital, é exatamente o mês que inicia o calendário escolar. É onde as crianças se encontram naquele ambiente escolar e mantêm as suas relações dentro daquele ambiente. E por isso, nós escolhemos esse nome proposital, onde há uma grande aí relevância desse tema, que é o bullying. Um tema relevante, embora negativo, que provoca uma série de danos para nossa sociedade, causando nas crianças, nos adolescentes e até em adultos, prejuízos psicológicos, físicos para o resto da vida. Por isso aí a importância e a relevância desse tema, que tem que ser debatido, tem que ser corrigido e, ao nosso ver, erradicado aí da nossa sociedade. Até mesmo para que a gente não passe por outras grandes tragédias, igual a gente vê por aí, né? Juiz de Fora, ainda bem, não teve nenhum episódio do tipo massacre em escola, nada disso, mas tem sido muito comum, infelizmente, a gente vê isso em grandes cidades, né, vereador? Recentemente, Judite, eu recebi um vídeo lá de Realengo, onde algumas crianças coagiram uma criança, bateram naquela criança e aquela criança ficou totalmente vulnerável à ação de um grupo de outras crianças. E o que isso pode provocar? Isso pode provocar um distúrbio emocional muito grande na vida desse adolescente que sofreu esse ataque. E o pior, quando esse ataque não é tratado, quando esse ataque não é corrigido, né? A gente, de tudo quanto é forma, o trauma fica. Mas aquele trauma maltratado, ele amanhã traz um agressor. Porque alguns psicólogos, alguns psicoterapeutas, alguns médicos, né, em alguns artigos que eu já li, quando uma pessoa é acuada, ela interioriza, né, aquela agressão. E aquela forma que ele foi acuado, ele guarda aquilo. E se não for tratado, infelizmente, não é o certo, mas isso muitas vezes até inconsciente, aquela pessoa volta como agressor. Ela quer fazer aquele mesmo círculo, né, doutor? Aquele mesmo contexto com outras pessoas. E muitas vezes, as pessoas que não estavam naquele contexto. Ou seja, não que seria viável ele agredir aquele que agrediu, mas muitas vezes não foi aquele que foi agredido, outra pessoa paga por aquele crime, né? Porque o bullying é um crime, né?
Com certeza. Então, assim... Vereador, e aí, para não chegar a esse ponto, né? Tá aí o objetivo da lei. O que o Março Laranja prevê em termos de ações? Né, o senhor explicou muito bem aí que foi escolhida essa data, porque é o início aí do calendário escolar, né? As crianças começam em fevereiro, em março já estão ali se adaptando ao ano letivo. Mas aí, quais ações seriam previstas pela lei? O que seria ideal trabalhar com essas crianças nas escolas? A proposta desta lei é exatamente nesse mês, né, que começa o calendário letivo, para que, juntamente com escola, comunidade, sociedade, os poderes legislativo, executivo e judiciário, trabalhem ações, palestras, conscientizações, folhetos e ações para que esse tema de relevância seja colocado e para que ele seja tratado. Porque a prevenção, nós temos que prever para provir. Nós temos que ter uma prevenção, né, nesse contexto para tomarmos providência. Sim. Porque muitas vezes, doutor Luciano, se nós não prevermos, aí nós temos que atuarmos de outra forma, né? E nós, quando nós trabalhamos aquilo no ambiente escolar, que é onde começa a vida acadêmica, minha, sua, de qualquer um, né? Sim. Depois da família, o primeiro elo de ligação entre a sociedade é a escola. É a segunda casa, né? Exatamente. E aí, vereador, a Comissão de Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens da OAB, que é presidida pelo Luciano, parece que está aí para trabalhar junto nessa questão do bullying, né? A comissão tem algumas ações também nesse sentido, Luciano. Explica pra gente o que é essa comissão, como é que é o trabalho. Primeiro, eu queria agradecer o convite, a JF TV. Muito obrigado, Judite, vereador Milton, que está trabalhando junto no município há muito tempo nessa luta de combate ao bullying. Nós da comissão da OAB Subseção Juiz de Fora, a Comissão de Defesa do Direito da Criança, Adolescente e Jovens, tem atuado numa campanha desde 2018, quando foi alterada a legislação federal, que incluiu a responsabilidade das escolas e instituições de ensino do combate ao bullying, né? A Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Então nós fizemos uma campanha chamada Todos contra o Bullying, e nós vamos às escolas desmistificar esse tema, né? Trazer esclarecimento, trazer educação jurídica para que essas crianças possam conhecer dos seus direitos e também possam reconhecer as práticas de violência sistemática dentro do ambiente escolar e romper esse ciclo, né? Bullying é uma palavra de origem americana, né? O bully, que é o valentão, né? Traduzido aí ao valentão, a prática dessa valentia. Então, no Brasil, nós temos esses valentões dentro do ambiente escolar, e a prática do bullying, ele é uma prática reiterada. O que é o bullying? É violência sistemática. É aquela violência que vai acontecer constantemente, seja uma violência física, uma violência psicológica, seja um isolamento premeditado, seja um rabisco, um furto. Por isso que muitas práticas, vereador, do bullying são consideradas crimes, né? E adolescente, ele comete o ato infracional, também vai se responsabilizar por isso. Então, nós da OAB vamos levando esse esclarecimento da legislação federal, da legislação municipal, para que as escolas, que esse primeiro lugar, né, que é a nossa segunda casa, que tem que ser um lugar de acolhimento, também seja um lugar de paz, construir uma sociedade de paz, né, onde haja o respeito entre os alunos, os estudantes, sejam eles crianças ou adolescentes, e que esse ciclo possa ser rompido no momento em que ele inicia, com suporte psicológico também, tanto ao autor como à vítima, para que ela não possa no futuro ser ser depois um agressor e levar, né, esse terror ao ambiente escolar. Como é que é, vereador, ouvir, né, que existe aí na OAB uma comissão que caminha neste mesmo sentido aí da lei do Março Laranja, né? Seria possível um trabalho conjunto da Câmara, do vereador junto à comissão? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, Militão. Importantíssimo. Eu já conto com o doutor Luciano. Nós já trabalhamos em algumas ações, né? Vamos intensificar. O doutor Luciano presta um serviço de grande relevância lá na OAB,
E eu quero pegar um gancho aqui na palavra dele, né? O ambiente escolar, a criança vai na escola primeiro para aprender, em segundo lugar, para brincar com os coleguinhas, para se familiarizar. E esse ambiente, quando ele torna um ambiente onde o bullying tem várias incisões, várias situações de bullying, né? Vira um ambiente de guerra. Sim. E quando a criança sai de um ambiente de guerra, nós, infelizmente, se não tomarmos ciência disso, aquela criança ela vai contribuir amanhã para matar. Aquela criança, infelizmente, quando o ambiente escolar passa a ser um ambiente de conflitos, um ambiente que, conforme o doutor Luciano falou, de agressões, de apelidos pejorativos, de várias coisas negativas que as crianças sofrem, elas vão sair de lá traumatizadas. E aquilo pode causar um prejuízo grande, porque nós sabemos que na infância e adolescência é que se constrói a personalidade de uma pessoa, né? Se a personalidade dela não for construída com ações, com coisas boas, a personalidade dela, eu não sou médico, psiquiatra, mas não precisa nem ser para nós sabermos que o ambiente contribui com a nossa educação, né? Se nós estivermos num ambiente de confusão, de conflito, de brigas, queira ou não queira, ou nós tendemos para aquele lado, ou a nossa psicologia fica abalada com aquilo. Onde a violência entra, né, a educação sai. Né? O ambiente escolar, ele tem que ser um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, ainda mais hoje que nós enfrentamos tantos desafios na educação, né? E ter esse bullying como adicional, ter o bullying, ter a violência sistemática dentro das escolas como adicional, não dá. Nós precisamos romper esse ciclo, educar nossas crianças, fortalecer os nossos educadores também, Judite, para que a gente possa ter um ambiente de paz e que eles possam aprender e serem acolhidos dentro da escola, né? E a OAB, junto com a Câmara Municipal, tem feito um trabalho muito grande e tem ouvido, né, as demandas da sociedade civil e tem feito essa legislação, por exemplo, é uma parceria, é uma força e várias outras ações em que a Câmara tem se responsabilizado na defesa do direito da criança e do adolescente. Sim, o vereador comentou aí que não é psicólogo, não é médico, não é psiquiatra, mas ambos, né, são aqui, os dois convidados são professores, né, em diferentes etapas, né? Mas são professores e têm essa experiência de convívio em sala de aula, né? Isso já é uma experiência e tanto. E eu queria ouvir de vocês se a questão do bullying, essa agressividade, depois que os alunos voltaram aí para as aulas presenciais, será que isso aumentou, diminuiu, que eles voltaram cheios de energia, né? Querendo socializar, querendo conviver. Será que aumentou? E aí, tendo aumentado, se esse for o caso, precisaria de mais ações ainda, ações mais efetivas, né? Nesse sentido de combate ao bullying. Ô, Judite, eu não sei o doutor Luciano, eu não tenho nenhum dado estatístico ainda, mas nós sabemos que os níveis aí até de violência contra as crianças dentro das casas aumentaram muito. E eu tenho que a educação começa dentro de casa, né? A escola é um ambiente secundário, nós temos que educar os nossos filhos. Se o contexto familiar já estiver prejudicado, aquela criança ela vai reproduzir, infelizmente, o que está dentro da casa dela, né, doutor Luciano? Sim. Eu creio, assim, não tenho nenhuma pesquisa, o doutor Luciano, de repente, vai falar mais incisivamente, mas o que acontece? Essa reclusa social que tivemos que ter devido à Covid, ela modificou a forma da sociedade, né? O ambiente totalmente, tivemos que ficar em casa, todo mundo por causa do Covid. E queira ou não queira, as crianças, né, tiveram mau rendimento nas escolas, tiveram aí atraso de desenvolvimento e com certeza, eu acho, doutor Luciano, que deve ter aumentado, porque da mesma forma que elas vêm com aquela energia, muitas vezes, às vezes, vêm com situações negativas. Às vezes, a própria criança usava aquele ambiente escolar para se alimentar, ou seja, cheio de problemas sociais que a escola ajudava a minimizar.
Então, com essa modificação na sociedade de geração Covid, eu acho que aumentou muito. Mas eu ressalto também a importância dos pais trabalharem essa questão, observarem como é que seus filhos estão, modificaram o comportamento, tanto aquele que foi agredido como o agressor, porque tem que tratar os dois, né? A criança, muitas vezes, que está agredindo, pode ser devido a algum contexto familiar. O pai tem que conversar com aquela criança. E o agredido, ele tem que conversar também com aquela criança que foi agredida. Porque o primeiro ambiente para se tratar de qualquer doença é a família. A família é a célula máter da sociedade, né? Como dizia nosso Barbosa, né? Temos que atuar primeiramente na família, para depois, né, lógico, se a família não tiver aquela condição, levar para psicólogos, autoridades, escola, mas os pais têm a primeira responsabilidade. Você, papai, que está me ouvindo agora, mamãe que está ouvindo, tia, tio, observem. Qualquer ação do comportamento, né, da criança, qualquer modificação comportamental da criança tem que ser observada, tem que ser analisada, tem que ser vista, para que, juntos com a escola, nós tenhamos uma forma de tentar resolver. Se não, temos que levar, temos a OAB, o doutor Luciano está aí, temos outras autoridades que podem e devem entrar. O que nós não podemos é deixar que cresça, né, doutor Luciano? Porque uma situação mal resolvida, ela muitas vezes causa uma tragédia. Sim, e aí nesse tentar resolver, Luciano, entra outra lei, uma lei de autoria do vereador Militão, também aqui na cidade, que é a lei da Justiça Restaurativa. Inclusive, a Justiça Restaurativa esse ano é o lema, né, é a campanha do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O que seria exatamente essa Justiça Restaurativa, vereador Militão? É uma proposta que nós fizemos uma lei. O que consiste essa lei? Muitas vezes são os pequenos conflitos que evoluem às grandes guerras. Se nós observarmos aí nos países grandes, uma provocação de um governo com o outro coloca toda uma nação em confronto com o outro. E isso acontece em pequena escala. E nós, com essa lei, o que nós procuramos? Tentarmos, de alguma forma, resolvermos esse conflito, sem chegar no judiciário, de forma alguma tirando a responsabilidade do judiciário. Pelo contrário, temos o poder judiciário que atua aí de uma maneira excelente, mas seria importante que não chegasse até lá. E consiste numa série de profissionais multidisciplinares, né, juntamente com as escolas, no âmbito das escolas municipais e até as estaduais que estão no contexto do município de fora, trabalharem esses conflitos. Colocar vítima e o agressor e uma conciliação ali, uma conversa, para que porque, né, todo mundo tem razão. Quem agrediu, quem foi agredido, numa briga, né, doutor Luciano? Eu tenho razão. Então nós temos que bloquear aquela razoabilidade, aquela razão e irmos a um patamar superior, gente. Vamos esquecer a razão. Vamos ouvir o outro, exato, né? Isso é importante. Vamos resolver isso, vamos conversar. O projeto de instalação da Justiça Restaurativa, como bem que você colocou a respeito do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, é importantíssimo. Porque a Justiça Restaurativa é um dos meios de solução de conflito, mas é um dos meios que mais se adequa à realidade do ambiente escolar, né? A Justiça Restaurativa vai fazer essa proposta de levar, né, o agressor, a vítima, o mediador, né, e vai dar a oportunidade de falar e ser ouvido, né, e que se chegue a um denominador comum, que se consiga criar um ambiente de paz, né? Por isso que o nome dela é de restaurar, né? A violência já foi feita, a marca já foi conduzida, mas é possível que a gente consiga restaurar, porque essas crianças vão permanecer no convívio escolar, né? E a gente sabe que o convívio escolar é um período muito importante e muda-se muito rápido, né? Um ano para nós adultos é diferente do que um ano para uma criança, né? Muda muito.
E elas vão permanecer, às vezes, naquela instituição de ensino durante 5, 6 anos, 9 anos, né, na mesma instituição, vão ter aquele mesmo colega. Isso vai se alterar ao longo do tempo, esse relacionamento. Então, por isso que é importante capacitar e oferecer a justiça restaurativa como uma nova saída para criar um ambiente de paz. Nós precisamos falar de paz na escola, precisamos falar de educação, sim, que é o local, mas precisamos falar de paz. E a escola é que deságua, né, as violências, os dilemas sociais, os problemas de casa, né, acaba se tornando sobrecarregada, mas a escola é esse local onde a criança deve ser acolhida, e ter a justiça restaurativa como essa modalidade é importantíssimo para a cultura de paz nas escolas. Nada mais é, vereador, que a solução de conflitos, né? Exato. Resolver os conflitos interpessoais que existem em qualquer lugar, não só no ambiente escolar, mas em qualquer lugar do mundo, né? E pode falar. Eu vou te dar um exemplo, Judite. Você falou em conflitos interpessoais. Eu me lembro quando nós éramos lá, crianças, né? Lá, e às vezes nós estávamos na fila, doutor Luciano, e um puxava o outro, sou eu. Aí o outro empurrava o outro. Sim. Aí já dava, ó, eu te pego lá fora. Vou te pegar lá fora. Aí a galerinha comprava briga. Falava, não, empurrou o outro. Então, assim, e muitas vezes a professora, eu não conseguia dar conta, porque era uma fila de 30, 20. Nós víamos porque nós estávamos ali na fila. E aí aquele conflito ali, lá fora dava um pé de briga grande, por causa do empurrão, por causa de uma merenda. Então, mas muitas vezes assim, as diretoras lá não tinham esse esse aparato, elas não tinham condição. Diretora, a dona auxiliadora, colocava a gente lá e a gente conversava, ó, dava uma dura na gente, você não pode você entrar, e conversava com a gente. A gente deixava aquilo de lado. Mas se aquilo crescesse, e dava a gente, né, uma turminha organizava, eu te pego lá fora, por causa de uma merenda. Sim. E às vezes um empurrão, às vezes uma fala. Uma coisa, doutor Luciano, que pode ser mediado ali, que pode causar uma confusão muito grande, pode causar até uma perda de vida. Hoje evolui-se, né, com as tecnologias, com o apelo capitalista que as crianças sofrem muito, né, dentro do ambiente escolar, e o cyberbullying também, né, não necessariamente aquela violência vem física, mas ela vem por meio da internet e ele também é responsabilizado, né? Hoje as crianças e adolescentes têm acesso ao smartphone, né? Tem possibilidade de lá dentro daquele ambiente virtual cometer também atos de violência. Então é importante também que os pais estejam cientes, os pais têm essa responsabilidade e os pais também podem tutelar o ambiente virtual. Tá? Então o ECA, muitas vezes as pessoas deturpam que o ECA fala, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, por desconhecimento. E lá a responsabilidade paterna, materna, ela é principal. É compartilhada com o Estado, com a sociedade civil, com a família extensa, mas o pai tem a autoridade de tutelar. Então, olha, isso não entra, isso não faz, isso não pode, mas também, né, não dá para tirar a criança e adolescente desse ambiente que é a modernidade, que é um ambiente virtual, mas sempre tutelado. Isso é muito importante. É a evolução dos tempos. Igual o Militão citou, são questões que sempre existiram, né, Luciano? O que muda, e eu creio que seja uma mudança para melhor, é que hoje em dia nós temos mais conscientização e ferramentas, né? Ferramentas multidisciplinares que ajudam nessa solução dos conflitos. O senhor falou aí que vinha lá a diretora e tal, às vezes sem saber muito o que fazer. Hoje em dia a gente sabe o que fazer, né, vereador? Daí a justiça restaurativa. Judite, o doutor Luciano abordou um tema interessante. Sobre a parte digital, internet, dizer para os pais, o adolescente, ele gosta de ser protegido. A minha filha, até hoje, ela tá com o celularzinho dela, eu pergunto, filhinha, conteúdo? Não, papai. Eu tenho que tomar conta da minha filha. Eu tenho que ver, eu tenho que protegê-la. Eu tenho várias pessoas, vários criminosos que estão na internet tentando aliciar os nossos filhos, nossas filhas. Eu tenho que protegê-la. E onde você foi? A gente tem que ter essas perguntas. E a minha filha, eu vejo, se sente protegida. Né? Eu perguntando ela quer ter um pai que protege. Esse negócio que, adolescente, eu dou na mão um celular. Não, tem que... O que você está vendo, filhinho?
onde você está acessando. Quando você passa o celular, você dá o mundo da internet, né? A criança ali, ela está no mundo bom e no mundo mal. E se você não vigiar muitas vezes aquele mundo, começa ali, ó, a Polícia Civil, doutor Luciano, várias vezes fala sobre esse respeito, sobre lá um aliciador que está lá, ó, tentando aliciar, tentando pegar uma foto, tentando de alguma forma lá conversar com o seu filho, com a sua filha, e você, papai, tem que observar, tem que olhar o celular lá. Minha menina, 17 anos, não que eu não confio nela, minha filha nunca me deu nada que eu possa desconfiar, mas proteger. Quem protege, eu pergunto, filhinha, o que você está conversando? Quem que você está conversando? Sim. E até mesmo, vereador, hoje nos jogos até, né? A violência acontece nos joguinhos, a gente acha, meu filho está jogando, está no ambiente, na internet, mas ali ele está conversando com outras pessoas, com pessoas que ele não sabe, às vezes com um amigo cometendo também uma violência, sofrendo uma violência. Então, assim, não é só tutelar as redes sociais, né, desde quando permitido que eles tenham, mas hoje também nós temos aplicativos gratuitos em todos os sistemas operacionais, seja o Android, seja o iOS do iPhone, que o pai pode instalar e ter o controle de quais os sites, quais as ferramentas que o filho está usando, até mesmo bloquear o telefone para que ele não fique constantemente na internet. Então, o pai tem essa responsabilidade, a família tem essa responsabilidade e tem que exercer esse papel de tutela de direitos para guiar o seu filho e a sua filha para um futuro, ele poder exercer com todos os seus direitos, a sua liberdade de escolha. Óbvio, nós não estamos mitigando direitos, mas estamos falando do cuidado, da tutela, porque aí depois, quando acontece o fato, né, aí a gente só está para consertar, a gente precisa remediar, precisa prevenir que isso não aconteça. Exatamente. E é um cuidado, inclusive, para a prevenção do cyberbullying entre eles, né? O cyberbullying que depois pode desaguar lá no ambiente escolar, né? Aquilo que eles começaram ali no bate-papo, desaguar lá no dia a dia da escola, aquela implicância continua lá no ambiente onde eles convivem, né? Na segunda casa deles. E nem sempre o cyberbullying ele é praticado pelo valentão da escola, tá? Porque a criança, o adolescente que está atrás do celular, ele se sente protegido. Então nem sempre é aquela figura que a gente olha e fala, esse é o garoto ou garota problema. Né? O que ele está cometendo cyberbullying pode ser uma pessoa que na escola, no ambiente real, ele é vulnerável, mas no ambiente virtual ele é o sujeito que pratica. Tem uma agressividade. Tem uma agressividade porque ele se sente protegido, ele está dentro da casa dele, está atrás da tela do celular, do computador. Então, por isso que é importante vigiar, né? Vigiar e cuidar para que isso não se transborde, porque às vezes acontece realmente, a gente escuta muitos de professores, pedagogos, que acontece uma situação dentro da escola e que ninguém sabe por quê, mas aí foi descobrir, era no grupo do WhatsApp, era numa comunidade na internet, era no Instagram, então isso é muito importante, ficar de olho e verificar, porque acaba acontecendo também. Tá aí, ótimas dicas. A gente está caminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo. É curto, né? Parece até que foi curto, porque o assunto é muito interessante. Eu gostaria que o vereador e o Luciano fizessem aí umas considerações finais, dessem um último recado e deixassem também aí as redes sociais de vocês, como que as pessoas podem acompanhar o trabalho do vereador e o trabalho do Luciano lá na OAB. Nós temos aqui na Câmara Municipal, né, as nossas redes sociais, né, da Câmara Municipal, tem a minha, Newton Militão, temos o podcast. E o que eu acho? Qual a mensagem que eu quero deixar final? Nós, eu, doutor Luciano, toda a sociedade, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, temos trabalhando incessantemente. Mas o êxito está na união. Escola, família, sociedade. Todo mundo tem que estar observando, tem que estar atento. E você, pai, mãe, para esse agora que eu quero falar, esteja atento às ações, ao comportamento do seu filho, da sua filha. Esteja, observe. Quem ama, protege. Você tem que proteger. Não importa. Se a minha menina tem uma moça de 17, quando ela tiver 28 anos, ela vai continuar sendo a minha filha, eu vou continuar protegendo ela. Mesmo ela tendo a maior idade. Mas o amor de pai, o amor de mãe, né? Eu tenho
né? Minha mãe tem 96, ela continua sendo minha mãe, eu respeitando a minha mãe. Eu sou daquela época da benção, mãe. Eu sou daquela época, porque eu acredito na hierarquia familiar, no respeito familiar, para que eu possa estar respeitando a sociedade. Converse com seu filho, pai. Converse com seu filho, mãe. Converse com seu filho, avô. Converse com seu filho, avó. Agradecer ao doutor Luciano, tem sempre feito um trabalho em parceria com a Câmara Municipal. Uma honra tê-lo junto comigo nesse primeiro podcast da Câmara Municipal aqui no Estúdio Novo, né? Judite, aí que está sempre conosco. Você que nos acompanhou aí, grande abraço para você, que Deus continue te abençoando, esteja atento aí às modificações. Guarde isso, quem ama, cuida. Isso aí. E aí, Luciano, como acompanhar os trabalhos da comissão da OAB e o seu trabalho? Queria agradecer muito o convite ao vereador, então, que estamos juntos sempre, Judite, a JF TV. Uma honra iniciar, né, esse podcast, esse programa novo da JF TV e dizer ao pai e à mãe que o bullying não é mimimi, bullying não é brincadeira, há o reflexo psicológico, o reflexo para a vida, a marca que fica, ela é forte. Então, pai, mãe, fiquem atentos, família extensa, fiquem atentos, professores não tenham medo, né? Busquem apoio, busquem apoiar os seus alunos para criar essa rede de proteção à criança e ao adolescente. Tá? E a nós da OAB, desde 2018, estamos fazendo essa campanha, deixamos aberto aí, junto com a comissão da OAB Vai à Escola, do Dr. Eduardo, estamos juntos indo a várias instituições de ensino de Juiz de Fora, basta procurar a nossa OAB pelos telefones, né, e pela rede social, né? Nós temos o Instagram da OAB, @OAB Juiz de Fora, né? Lá você tem todas os eventos, as ações que a OAB faz, né? Pode procurar o telefone também na nossa sede, na Andradas, para marcar uma visita nossa da comissão, seja você instituição privada, instituição pública, a gente não faz distinção, vai lá e faz uma palestra do bullying, ajuda a montar o sistema de proteção. E as minhas redes sociais é professor.francoribeiro.adf, né? Lá também você pode acompanhar o nosso trabalho frente à comissão e também o trabalho com o professor. Muito obrigada, recados dados. Então, a gente agradece a presença do vereador Militão e do advogado Luciano Franco e obrigada a você que ficou com a gente acompanhando o podcast até agora. Além de acompanhar o canal da JF TV no canal 35.1 da TV aberta, você pode conferir o programa também nos canais da JF TV no YouTube e no Spotify. Acompanhe as redes sociais da Câmara Municipal de Juiz de Fora no Instagram, Facebook e Twitter. Obrigada e até a próxima!